É uma pergunta de Elbert Cantão. Boa noite a todos. Sensei, existe alguma lógica ou ritual para o final do Zazen? Pergunto porque tem dias que temos os votos do Bodhisattva, outro dia. O refúgio nas três joias. Né? Meu mouse aqui não está ajudando muito bem. Como eu estou usando o computador, eu vejo todas em sequência e mais nítidas. Né? Essa lógica é inventada, né? Monja Sodô, e não sei se com a minha participação ou não, inventou esse final para o Zazen. Normalmente nós reverenciamos o local em que praticamos, reverenciamos o Zafu, reverenciamos para frente, fazemos uma reverência. No fim do Zazen recitamos de manhã o refúgio nas três joias e no último Zazen da noite recitamos o voto do Bodhisattva. Isso imita, mal comparando, o ritual normal dentro dos monastérios, aquilo que os monges fazem. E é por isso que estamos fazendo dessa forma. Poderíamos fazer de outra, podemos inventar diferentes formas de fazer as coisas, mas como somos uma comunidade, consolidamos uma maneira, fazemos todos juntos da mesma forma, para nos sentirmos companheiros, para nos sentirmos lado a lado. É por isso que fazemos assim. Fernanda Marques diz, minha dúvida sobre reencarnação surgiu porque ouvi em um vídeo o senhor falar algo sobre fazer algo e ter uma ação kármica, e se não nessa vida, em uma próxima vida, porque a marca kármica continua. Sim, o karma é que manifesta identidades, manifesta vidas. E por isso, o karma manifesta vidas com as marcas desta vida. Mas não existe uma identidade que transite de uma vida para outra, uma alma ou um espírito. O que se manifesta é o próprio karma, como uma irregularidade, uma onda no universo que se propaga, provocando efeitos. É isso que acontece. Mas isso não se chama reencarnação, porque não existe nenhuma alma, nenhum espírito envolvido. Mas existe sim continuidade. E se somos budistas, não podemos dispensar a noção de karma, porque senão toda a construção doutrinária do budismo se esvai e não haveria consequência alguma sobre os atos de quem quer que fosse. Ele faria um ato e o ato acabaria com a sua morte e não haveria repercussões, nem que ele tivesse desencadeado uma guerra, nem um extermínio, nem nada. E quando nós olhamos para as pessoas, vemos todas as pessoas diferentes entre si, e se raciocinamos que todos os efeitos têm causa, então existe uma causa pregressa que provoca o efeito que nós estamos vendo. E essa causa pregressa, chamamos karma, que significa etimologicamente ação em sânscrito. E nós somos consequências de nossas próprias ações. Construímos nossas manifestações com as nossas ações e as nossas próprias vidas com as nossas ações, e isso se propaga através de um tempo extremamente longo no universo. O César pergunta, se for possível, sobre a continuidade kármica, pode ocorrer de uma pessoa, de uma família morrer e sua continuidade kármica se dar na mesma família e na mesma época? Não sei se deu para entender. Tudo pode acontecer, nós não ficamos especulando sobre esses fatos, basta para nós a noção de que todas as ações têm consequência e que não existe nada que nós façamos que seja isento de repercussões das quais nós mesmos participamos de alguma forma. Pensem, nessa vida mesmo, você
na sua primeira infância, viveu uma vida, aprendeu a andar, aprendeu a falar, não se lembra de nada disso. É como se fosse uma vida pregressa. Agora você sabe falar, sabe andar, são consequências daqueles atos, mas você não pode dizer que você era o mesmo daquela época. Você é diferente. E de uma vida para outra acontece a mesma coisa. Você faz atos agora, tem consequências depois, e essas consequências chamamos karma. Mas como eu quis chamar a atenção, na sua vida presente, agora, isso já sucede. E ninguém se questiona. Não é? Se você cometer um desatino qualquer como criança com 3 anos de idade e perder uma mão numa máquina em que você colocou, você na vida adulta não vai ter aquela mão e você não lembra quem foi e vai dizer, mas eu era inocente naquela época, mas de qualquer jeito a mão está faltando. Portanto, as ações têm repercussões, mesmo que nós não as lembremos, ou mesmo que nós achemos que não participamos delas, que não foi conosco, que numa vida passada não era eu. As consequências estão aí agora. O Diego pergunta, é possível percebermos quando estamos formando um karma e também depois perceber que estamos colhendo as consequências deste karma criado? Assim, às vezes é bastante fácil perceber, né? Você insulta uma pessoa e a pessoa o detesta depois. Você está vendo o seu karma, a sua ação e a consequência. Estão ali. As perguntas foram encerradas, mas o Leandro ainda tinha observado se podemos elucidar o capítulo do elefante. Até quando devemos suportar as palavras duras e as ofensas? Não sei dizer, porque cada circunstância é uma circunstância diferente. Mas aquele que é capaz de muito suportar sem protestar é realmente um vitorioso. Há algum tempo atrás eu contei a história de Nobunaga, um ditador sanguinário e sádico do Japão, lá da época de 1600. Ele reuniu monges em uma casa e tocou fogo. Não se ouviu nenhum gemido, nenhum protesto, nenhum grito. Os monges sentaram em zazen e deixaram-se queimar. Isso é realmente ser senhor de sua mente, senhor das suas reações, e isso é realmente saber morrer. Uma boa noite a todos.